E é muito bom a gente ouvir testemunho porque edifica a nossa fé. E nas minhas orações, eu peço sempre ao Senhor para que eu possa ser instrumento na mão de Deus. Para que as pessoas saibam que existe um Deus que é fiel, que é poderoso. E existe esse Senhor. O Senhor que julga nossas causas. Um Senhor que é justo, um Senhor que é fiel. Um Senhor que Ele diz na palavra dele que há tempo para todas as coisas. Um Senhor, eu tenho dito que quando a palavra ela vem do Senhor, ela se cumpre. Quando vem do Senhor, quando é Deus falando, quando é Deus usando alguém, quando é Deus falando através da palavra dele, ela se cumpre. Porque o Senhor ele é fiel à palavra dele. Então que nessa noite, que o Espírito Santo de Deus possa continuar falando aos nossos corações. E a palavra que o Senhor colocou ao meu coração está no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24. Essa palavra vai falar a respeito os dois alicerces. E diz assim a palavra do Senhor: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então foi essa palavra que o Senhor colocou ao meu coração, para que a gente pudesse meditar nessa primeira sexta-feira de janeiro. Hoje é dia 5 ou dia 4? 5, né? Dia 5. E eu fiquei perguntando ao Senhor o porquê essa palavra. E Ele vai falar de dois alicerces. E Ele começa a falar de uma construção. Mas o interessante é que nós sabemos, a Renata estava aqui, a Renata mexe com construção. Então quem mexe com construção entende que antes da gente começar a construir, a gente precisa de um projeto. Você não vai conseguir construir nada se você não tiver um projeto. Você tem que ter um projeto. E quando você estiver fazendo esse projeto, você vai ter que fazer cálculos. Não é isso, Renata? Eu não entendo muito, não, mas algumas coisas a gente sabe. E ele está falando que ele vai comparar aquele que escuta, aquele homem que é prudente, que edifica. E ele, quando ele fala de alicerce, o alicerce é Cristo, irmãos. Ele é o nosso alicerce. E nós não podemos construir nada sem esse alicerce, sem essa presença. E nós não vamos poder construir nada se não tiver um projeto. Mas esse projeto ele tem que passar pelo Senhor. E quando o Espírito Santo de Deus ele estava me dando essa palavra, ele estava falando a respeito de projeto, ele estava falando a respeito da nossa posição com Deus, do nosso relacionamento com Deus, para a gente entender por quê? Porque nós estamos iniciando 2024. E a gente, muitas coisas, a gente deixou de concluir, a gente até começou, porque a gente não fez projeto. Porque a gente não sabia. Porque muitas das vezes começar algo é fácil. O difícil é finalizar. E quantas pessoas, muitas das vezes, começam tantas coisas e não finalizam. Então nós precisamos de um projeto em Deus para que a gente comece algo na direção de Deus, para que a gente conclua, para que a gente finalize. E nós precisamos entender que no decorrer dessa construção virão ventos, como foi falado, tempestades. Mas se esse projeto, se essa construção tiver como um alicerce Cristo, esse vento, essa tempestade não vai derribar, ela não vai cair, porque começou um projeto que nós colocamos na mão do Senhor. Quando o Senhor fala de projetos, eu não sei o que você deixou de finalizar, eu não sei o que ficou pela metade.
Eu não sei se você já projetou algo para esse ano. Eu não sei se você tem planos. Eu não sei o que você quer construir no decorrer desse ano. Eu sei sim que algumas áreas, algumas situações que você já possa até ter começado, ou que você possa ter pensado, ou que você possa já ter colocado diante do Senhor, você vai ter que dar o primeiro passo. Porque na maioria das vezes nós vemos pessoas que fazem planos todo início de ano, mas não conseguem efetuar nada, não conseguem construir nada, não conseguem terminar nada. E eu acredito que o Senhor trouxe essa palavra para que a gente reflita, para que a gente medite, para que a gente comece a querer saber o que nós queremos. Quais são os planos para esse ano? O que eu desejo começar a construir? Porque tem momentos que nós precisamos começar a construir um relacionamento com Deus, uma intimidade com Deus. Isso aí é fundamental para que a gente conclua toda a obra que a gente comece. Muitas das vezes vai ser obra que você pode achar não vai me favorecer, mas vai favorecer alguém. Pode ser uma obra que vai beneficiar alguém. E para Deus é válido. Porque Deus nos ensina a dar. Deus nos ensina a ter um coração quebrantado e contrito, um coração que abençoe. O importante é nós começarmos uma construção, colocando o Senhor em primeiro lugar nessa construção e efetuarmos essa construção independente daquilo que vai se apresentar. Porque vai se apresentar muitas situações para que você desista, para que você desanime, para que você largue pela metade, para que você ache que Deus não está no negócio. Mas aí quando a gente entende que houve um projeto, que esse projeto foi colocado diante de Deus, Ele deu o aval para que a gente pudesse começar a construção, termine em nome de Jesus essa construção. Eu não sei quais são os seus planos para esse ano, eu sei que Deus tem bênção para nossas vidas, eu tenho certeza que da mesma forma que Deus nos guardou, que supriu as nossas necessidades, que nos deu um livramento, Ele não mudou, Ele é o mesmo. E eu quero crer que nós mudamos em algumas situações, em algumas áreas da nossa vida. Eu quero crer que algumas lutas, algumas adversidades que se apresentaram para você e para mim, era para que a gente pudesse mudar, irmãos. É para que a gente possa ser homens e mulheres que glorifiquem, homens e mulheres melhores, homens e mulheres que dependam somente desse Senhor. Porque a luta vem, a adversidade vem, os desafios vêm, mas sempre há um propósito. E o propósito é do Senhor falar com cada um de nós. O propósito é de refletirmos e entendermos. Será que eu comecei a construção certa? Será que eu estou colocando para que essa construção permaneça de pé todo o material que eu necessito? Irmãos, nós hoje temos um Deus que dirige a nossa vida. Já não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Se Ele dirige a minha vida, eu preciso fazer um projeto, eu preciso apresentar a esse Senhor, eu preciso saber o tempo que eu vou começar essa obra. E eu preciso começar essa obra pautado na palavra, da direção que Deus tem me dado, daquilo que vai ser necessário para essa construção. E essa construção, ela vai permanecer de pé, ela vai finalizar se você entender. Eu preciso orar, eu preciso me relacionar, eu preciso ter intimidade com esse Senhor, eu preciso fazer a conta certa daquilo que eu vou precisar para que essa construção não caia, para que o seu sonho, os seus planos não caiam por terra, para que se conclua, para que o nome do Senhor continue sendo glorificado, ainda que termine essa construção e você pare e entenda, só continua de pé, só concluir
porque Deus me guardou, porque Deus esteve à frente, porque Deus tem sido o meu alicerce. Irmãos, a palavra profética que o Senhor trouxe para 2024, para essa igreja, foi marcha. A ordem é para marchar. E eu entendo que quando o Senhor está falando dessa construção, Ele está falando: ei, qual é o seu plano? Qual é o seu projeto? Quais são as áreas? O que precisa ser construído? Porque, irmãos, vai ter coisas que a gente vai ter que desfazer para começar de novo, mas do jeito que Deus quer. Porque começamos errado. E a gente sabe que a gente não vai concluir se a gente não acertar algumas situações. Tem áreas na nossa vida que enquanto não acertarmos essas áreas, nós não vamos conseguir chegar em lugar nenhum. E é isso que nós precisamos entender. Porque quando essa palavra começa a falar aos nossos corações, a gente vai entendendo de que maneira nós começamos. Irmãos, o ditado do mundo diz que tudo que começa errado, dá errado. Eu acredito na misericórdia de Deus, que eu vejo muitas coisas que começou errado quando o ser humano não tinha Jesus, mas aí entra Jesus. E Jesus, Ele é tão poderoso, Ele é tão fiel, Ele é tão misericordioso que tem algumas situações, quando há arrependimento, mudança, Ele vai acertando, irmãos, para que termine certo. Mas se a gente deixar e colocar Ele em primeiro lugar na nossa vida, se a gente deixar com que Ele entre de fato, de verdade, para Ele acertar aquilo que está torto, aquilo que está deformado, aquilo que não está glorificando o nome do Senhor. Então nós estamos começando um ano onde a gente pode entender que a gente pode começar esse mês de janeiro com uma construção sólida, com uma construção aonde o maior construtor é Jesus. E quando a gente passa a depender dele, quando a gente entende que qualquer coisa que hoje nós vamos fazer, que nós vamos colocar ele em primeiro lugar, nós vamos falar: Senhor, é para construir, eu vou construir, mas se não é também eu não vou construir. É para fazer, eu vou fazer, mas se não for para fazer, eu não vou ficar triste. Eu sei que se não for para fazer, é porque o Senhor tem coisa melhor para a minha vida. É entender aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Ele está falando que Ele vai assemelhar o homem prudente, o homem que obedece a palavra, o homem que depende dele, o homem que confia nele, o homem que recebe uma palavra profética, como a missionária Renata recebeu e a confiou, e acreditou, e ouviu do advogado. Porque hoje nós entendemos que o justo juiz, ele trabalha a nosso favor. Não tem causa que Deus não possa ganhar, irmãos. Mas também, se perdermos, o Senhor vai trazer solução. Nós precisamos entender, acontecendo ou não acontecendo, Ele tem que continuar sendo Deus. E eu te pergunto, o que você quer construir? O que você quer fazer esse ano? Quais são os seus projetos? Quais são os seus planos? Já colocou o Senhor em primeiro lugar? Já colocou Ele nesse projeto? Já perguntou a Ele o que você vai precisar? De que maneira você vai fazer? Se você ainda não fez, faça. Você vai ver que vai chegar o final do ano, você vai concluir essa obra e o nome do Senhor vai ser glorificado. No decorrer dessa construção, você vai ver todos os fenômenos da natureza acontecendo, mas você vai ver a boa mão desse Senhor sustentando essa obra, porque Ele está sendo o alicerce dessa obra, e você vai ver tudo acontecer, menos essa casa cair, porque ela está sendo edificada, ela está sendo alicerçada pela palavra. A rocha é Jesus. Ele é a rocha. E se você tiver construído dentro da palavra, nos princípios da palavra, ela não cai. Essa casa não cai, porque Deus, Ele é fiel. Deus é fiel à palavra dele. Se Ele falou que não cai, não cai. Se Ele falou que Ele sustenta, Ele sustenta. Se Ele fala que Ele vai mandar todo o material que você precisa, Ele manda. Ele é o provedor, Ele é o multiplicador. Ele vai multiplicar esse material para que essa construção seja concluída e o nome dele seja glorificado, para que no final dessa construção você reconheça
reconheça, não é mérito meu, não é força minha, não é a minha sabedoria, não é a minha inteligência, mas é do meu Senhor que está comigo nessa construção. Ele é o meu alicerce e o Senhor tem falado, o Senhor tem dado ordem: marche, não pare, não desanime, não se distrai. O advogado, o médico, o juiz, não importa qual foi a sentença, a Bíblia vai dizer que a última palavra quem vai dar é o Senhor. Tem um Deus que vai julgar a nossa causa e que vai dar a última palavra como Ele tem dado. E Ele está falando de dois alicerces, do que cai e daquele que permanece de pé. Ninguém quer começar uma construção e quer ser envergonhado nessa construção. Ninguém quer, irmãos. Ninguém quer começar uma construção. A gente vê, às vezes, algumas construções aí, indo abaixo, e é terrível. Porque a gente vê destruição, a gente vê pessoas morrendo nessas construções mal feitas, por não ter um projeto, por usarem materiais de qualquer maneira. E muitas das vezes nós achamos que vamos servir ao Senhor de qualquer maneira. Nós queremos dar para o Senhor qualquer coisa. E a gente acha que a nossa construção não vai cair quando a gente está fazendo tudo de qualquer maneira, ao invés de estar dando o melhor para o nosso Senhor. Está servindo a Ele com excelência. Eu estou aqui rouca, mas é o meu compromisso com Deus. Claro que se eu não estivesse aguentando, eu não estaria, que eu também não sou negligente, mas eu tenho um compromisso com o meu Senhor, eu tenho uma responsabilidade, e quando você tem essa responsabilidade, você não fica questionando quem faz, quem não faz, quem não fez, você faz, porque você tem compromisso, porque você conhece esse Deus, porque você depende desse Senhor, e o desejo do teu coração é sempre agradá-lo. E a gente obedece, e a gente se cala, e a gente espera, e a gente confia, e a gente muitas das vezes ouve: mas não é Deus que está falando isso é impossível, para mim é impossível, para você é impossível, mas para Deus não é. Ele é o Deus do impossível, Ele pode, e o melhor lugar de estarmos é na casa desse Senhor. E hoje nós estamos aqui, nessa sexta-feira, começando o mês de janeiro, pedindo a Deus: Senhor, me dá um projeto, me dá uma construção, me dá uma visão de uma construção, me dá uma visão de um projeto. E eu não estou falando isso só de áreas materiais, não. Eu falo nessa noite de uma construção emocional, de uma construção sentimental, de uma construção física. Porque muitas das vezes nós estamos bonitos só por fora, mas por dentro somos sepulcros caiados. Muitas das vezes nós consertamos fora, mas dentro continuamos doentes. Dentro continuamos ainda cheios de mágoas, cheios de ressentimentos. É necessário uma cura, é necessário uma libertação, é necessário uma transformação para que a gente consiga entender o tipo de construção que Deus quer para cada um de nós. O Senhor quer que você conclua a sua construção. O Senhor não quer que você deixe ela pela metade. O Senhor não quer que chegue um momento você entenda: eu não tenho como acabar essa obra. Eu não tenho como finalizar essa obra. Ei, se Deus te deu essa direção, Ele vai mandar os recursos, Ele vai prover e você vai finalizar. É por isso que muitas das vezes a gente finaliza algo e a gente não sabe nem como a gente finalizou. A gente só sabe que finalizou porque o nosso bom Deus supriu, fez multiplicar tudo aquilo que a gente precisava. E hoje nós estamos aqui glorificando o nome do Senhor. Eu gosto dessa palavra e gosto daquela palavra de Mateus capítulo 25 que fala das virgens, das loucas e das prudentes, daquelas que saíram, mas entenderam que precisavam levar reservas, daquelas que saíram, 5 a Bíblia diz que eram prudentes e 5 eram loucas. 5 saiu entendendo que precisava de reserva. Hoje o Senhor está falando de 2 alicerces. Ele está falando daquele que Ele vai olhar, vai assemelhar como prudente, e aquele que é insensato. Em qual nós vamos nos enquadrar no decorrer desse ano? Eu não quero ser vista como louca, eu não quero ser vista como insensata.
Eu quero ser vista como uma mulher prudente, uma mulher que confia no Senhor, uma mulher que depende desse Senhor, uma mulher que hoje não faz nada se não for através de oração, uma mulher que tem buscado um Deus para ser instrumento, para ser usada, para que a humanidade, essa terra, reconheça, como a palavra de Deus diz, que ainda há profeta em Israel. Ainda há um povo, ainda há um remanescente, ainda há um povo que ora, ainda há um povo que obedece, ainda há um povo que busca, ainda há um povo que não está preocupado se tem holofote, que não está preocupado se alguém está batendo nas costas para se vangloriar. Não, um povo que só quer servir a esse Senhor. Quer ser servo, quer servir a esse Senhor, quer ver o nome do Senhor sendo glorificado, quer ver o nome do Senhor sendo exaltado, por um simples homem e uma simples mulher, que conseguiu entender os projetos e os planos que Deus tem, e que nessa noite, que você comece a fazer o teu projeto em Deus, faça esse projeto em Deus. Quais são os projetos? Porque tem momentos que a gente olha para áreas da nossa vida, tem tantas áreas que ainda não estão frutificando. Tem algumas que já frutificaram, outras ainda não frutificaram. Mas a gente precisa entender, como a Bíblia diz, que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para começar e finalizar. O importante é entendermos que tipo de alicerce, que tipo de construção, quem é que está à frente, quem é o general de guerra que está conduzindo essa construção. Porque tem momentos, irmãos, que a gente quer seguir e fazer tudo de nós mesmos. Eu faço, eu posso, eu quero. A gente pode até enquanto Deus não para a gente. Porque quando Deus para a gente não faz nada. Eu tenho visto hoje, eu tenho falado, nós realmente não somos nada, irmãos. Porque se Deus tirar o olhar de nós, a gente adoece, vem uma situação difícil que a gente não consegue suportar. Graças a Deus que a gente tem esse olhar e essa mão nos protegendo, nos guardando, nos abençoando. E o Senhor está falando, começa janeiro com projeto. Começa janeiro se planejando. Mas quando chegar o momento, dá o seu primeiro passo. Porque eu escuto às vezes as pessoas se planejando, se organizando, mas na hora de colocar a fé em prática, vem o medo. Será que é Deus? Vou ou não vou? Irmãos, tenha intimidade com Deus para ouvir a voz dele, para quando ele disser para ti ir, você vai. Ah, mas você vai, vou, porque Deus me deu uma ordem. Ah, mas você vai fazer, eu vou fazer, porque Deus me deu uma ordem. Ah, mas se não der certo, vai dar certo, porque a ordem foi dele. Eu estou aqui só como obediente. Tem uma construção. O Senhor está trazendo essa palavra. E quando o Senhor estava ministrando ao meu coração, se a gente for trazer essa palavra para dentro da nossa casa, as mudanças que precisam ser feitas, aquelas mudanças que não cabem nem a filho, nem a marido, mas cabe a cada um no seu papel. O papel que é de filho, o papel que é de mãe, o papel que é de pai. Então cada um precisa saber qual é o seu lugar, cada um precisa saber aquilo que tem que ser feito, cada um precisa tomar a sua atitude para fazer aquilo que é necessário. Porque quantas das vezes nós estamos aqui na casa do Senhor, louvando a Deus, adorando a Deus, mas quando a gente chega em casa, ao invés de a gente trazer paz, a gente traz contenda. A gente chega em casa, às vezes a gente sabe que o ambiente não está propício, mas a gente vem da casa do Senhor. A gente precisa entender que muitas das vezes você vai chegar lá, o cenário já vai estar todo armado. E a gente cai na cilada. A gente não vigia, a gente não consegue discernir que a gente veio para um culto, que a gente adorou o Senhor, que a gente recebeu uma palavra e que a gente está saindo daqui fortalecido para quando a gente botar o pé na porta da nossa casa, a gente já discernir, sentir o ambiente, sentir aquilo que está lá já nos esperando, com tudo armado para nos pegar. E aí você olha e fala, já te vi. Já te vi, está repreendido. A gente foge, a gente se cala, a gente dá de
doida, a gente finge que não está vendo, a gente finge que é surda, não estou escutando nada, não estou ouvindo nada, não estou vendo nada, vou bater em retirada. Mas não, na maioria das vezes a gente cai no laço, a gente entra na confusão e a gente ainda escuta, mas veio da igreja. Mas você veio da igreja. A gente não recebe nada, irmãos. O Senhor está falando, o Senhor está nos ensinando, o Senhor está nos moldando, o Senhor quer que a gente dependa dEle, o Senhor quer que a gente fale quando for para a gente falar, quando não for para falar, Ele vai botar um fecha-clé na nossa boca, a gente vai ficar muda. Ah, mas eu tenho razão, eu estava falando com a minha amiga, mas eu tenho razão, para Deus não trabalha com razão, Deus trabalha com obediência, tem que obedecer. Eu tenho razão, eu tenho direito, eu estou sendo prejudicada, mas não é para falar. Fica muda. Sou eu quem falo, sou eu quem ajo, sou eu quem faço, sou eu quem justifico. Não, e o pior, sabe o que eu vejo muito? A gente contendendo com Deus. Porque a gente quer contender com Ele, que a gente não quer aceitar a ordem dEle. Porque a gente quer dizer para Ele que a gente está certa. Mas você acha que Ele não sabe, Ele não dorme, Ele não cochila. Você acha que Ele não sabe, você acha que Ele não vê, você acha que Ele não viu, que Ele não ouviu. Mas Ele está falando, ei, sou eu contigo. Sou eu quem vou falar, sou eu quem vou justificar. Irmão, é uma construção que ao longo dos anos, ou você melhora ou você piora, ou você fica ou você sai. Mas o desejo do coração de Deus é que a gente melhore, irmãos. E são situações para nos moldar, irmãos. E a gente precisa entender que Ele vai trabalhar segundo a vontade e o querer dEle, porque a palavra de Deus vai dizer que a vontade dEle é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Pode não estar te agradando hoje, pode não ser bom para você hoje, pode não ser perfeito hoje, mas mais à frente tu vai entender o propósito de Deus. O porquê que você está passando por essa situação. O Senhor quer te ensinar a começar uma construção. O Senhor quer te ensinar com que você entenda que antes de uma construção precisa de um projeto. O Senhor quer te ensinar a construir. E o Senhor quer que você finalize essa construção para que o nome dEle continue sendo glorificado. Para que aqueles que falaram ela não vai conseguir, ela não vai ter recursos, ela não vai ter sabedoria, ela não vai ter capacidade, mas o Deus a qual servimos, que vai à nossa frente, Ele vai mostrar que Ele é Deus, e Ele vai mostrar, eu sou Deus da vida da minha serva, do meu servo. E a construção não foi ela que começou, não, foi eu que comecei, o projeto foi eu quem fiz, eu assinei esse projeto. Vai finalizar essa construção. Irmãos, 2024, muitos desafios, mas terá bênção. Vai ter bênção, vai ter realizações, vai ter conquistas, vai ter mudança, vai ter salvação. O Senhor vai abrir portas, o Senhor vai curar, o Senhor vai sarar, o Senhor vai libertar, o Senhor vai continuar provendo como Ele proveu, porque Ele é fiel. E Ele tem falado aqui nesse lugar, não vai faltar nem farinha nem azeite. E não falta. Ele não tem deixado faltar. Ele tem sido fiel, porque o projeto dessa obra não começou por mim, começou por Ele. A construção não começou por mim, começou por Ele. E a única coisa que eu tenho feito aqui é obedecer a voz desse Senhor, fazendo aquilo que Ele tem me dado como direção para essa obra, para que o nome dEle continue sendo glorificado. Eu não sei que tipo de projeto, eu não sei se você virou esse ano frustrado com algumas áreas, com algumas situações. Eu disse a respeito de uma carta numa pregação, que era necessário com que a gente fizesse uma carta, mas uma carta consciente. Senhor, essa área aqui, foi eu que não entrei na hora que eu tinha que entrar, porque eu tive medo. Essa situação aqui, a culpa não é sua e não é de ninguém, a culpa é minha. Porque não adianta também a gente querer escrever uma carta frustrada, só culpando todo mundo, principalmente a esse Deus, se a gente tem parcela de culpas, irmãos. E a gente não assume, e a gente não confessa, e a gente não reconhece que errou, que perdeu. Mas como é bom quando a gente
consiga falar: Senhor, perdi, Senhor, errei, não quero errar mais, quero começar de novo, quero uma construção nova, quero uma construção que glorifique o teu santo nome, quero uma construção, porque, irmão, quando a gente começa uma construção, a gente não quer uma construção para a gente ficar adorando aquela construção, não. A gente quer uma construção que comece e que finalize, para que o homem, para que o ser humano, para que essa terra reconheça que ainda existe um Deus que é fiel, que é poderoso, que está cuidando dos filhos dele, que está honrando os filhos dele, que está capacitando os filhos dele. Porque quando o Senhor me deu essa palavra, Ele falou ao meu coração a respeito de Provérbios 24, que vai dizer assim: com sabedoria se edifica a casa, e com inteligência ela se firma. A palavra de Deus vai dizer que o temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria. Quem tem temor ao Senhor tem sabedoria. Quem tem ao Senhor tem sabedoria. Muitas das vezes as pessoas não entendem de onde que surgiu isso. É Deus, irmãos. É Deus. É Deus, porque aqui está falando Provérbio 24, versículo 3. Com sabedoria se edifica a casa. Você não vai edificar a casa de qualquer maneira. Essa sabedoria só Deus tem poder para te dar. Porque essa sabedoria vem dele, não é sua. Tem gente que acha que hoje, por ter conquistado, por ter chegado em determinados lugares, que o mérito é deles. Mas graças a Deus a gente reconhece que tudo é para o nome dele ser glorificado. Aonde eu for chegar, onde o Senhor vai me colocar, aquilo que vai ser feito, não vem de mim, não é meu, é de Deus, é para o nome dele ser glorificado. E aqui está falando: se edifica a casa, edifica a tua casa espiritual, edifica essa casa espiritual com sabedoria em Deus. Salomão buscou em Deus sabedoria, e a gente escuta falar: ah, mas Salomão pediu sabedoria, porque ele já tinha as riquezas do seu pai, a herança do seu pai. Não, ele buscou sabedoria porque ele precisava para julgar aquele povo. Era o povo de Israel, um povo de dura cerviz, um povo que ele ia começar a julgar, a cuidar daquele povo. Imagine se ele não busca essa sabedoria do Senhor. E Deus falou para ele: eu vou te dar sabedoria, vou te dar até muito mais do que você já tem. Agradou o coração de Deus, porque Deus viu sinceridade. Senhor, como é que eu vou cuidar desse povo? Como é que eu vou julgar essas causas? Como é que eu vou guiar esse povo se não vier uma sabedoria do Senhor? Edifica a sua casa espiritual em Deus, meditando na palavra, em oração, buscando esse Senhor, tendo relacionamento, tendo intimidade, ouvindo a voz dele, colocando em prática a ordem que ele te der. Porque vozes estranhas você vai ouvir o ano todo de 2024. Mas se você tiver discernimento da voz do Senhor, você vai obedecer aquilo que Ele mandar você fazer. E aí você vai ver que a sua casa vai ser edificada com sabedoria e com inteligência. Casa espiritual, casa onde moramos também. Até porque a gente precisa também se posicionar e fazer aquilo que cabe a cada um de nós. Nós não podemos negligenciar. Ei, mãe, não negligencie com teus filhos. Não negligencie. É necessário. A Bíblia vai dizer: ensina a criança no caminho que deve andar. Hoje é criança, mas amanhã vai ser um adolescente. Amanhã vai tornar um jovem. E como é bom quando a gente ensina. Como é bom quando a gente entende aquilo que o Espírito Santo de Deus está falando. Irmãos, que nessa noite vocês possam sair daqui. A primeira coisa: projeto. Jesus em primeiro lugar nesse projeto. Comece a sua construção, para quando chegar no final de 2024, você possa estar aqui glorificando o nome do Senhor, engrandecendo o nome desse Senhor. Não só você, mas aqueles que estarão à sua volta, aqueles que vão participar dessa construção, aqueles que vão estar espiando, até aqueles que vão estar desejando que você não conclua. Eles vão reconhecer: tem um Deus na vida dessa mulher, tem um Deus na vida desse homem, tem um Deus na vida dessa igreja, tem um Deus que está sendo glorificado. Eu não sei o que você vai construir. Não seja imprudente, não seja insensato. Seja um homem prudente, seja um homem prudente, seja um homem e uma mulher prudente, que escute e que obedeça e que não queira dar satisfação para esse mundo.
mas obedecer à voz de Deus. Comece a sua construção. Eu não sei a área que é. Eu sei das minhas áreas, das minhas construções. E eu já comecei o ano com grandes desafios. E o maior desafio é obedecer e ficar caladinha com algumas situações. Estou vivendo algumas situações, o Senhor já falou, eu não quero que você se justifique, eu não quero que você brigue, eu não quero que você fale, eu só quero que você me obedeça, para você viver aquilo que eu tenho para a sua vida. Vamos nos colocar de pé. Saia daqui com essa presença, com esse Deus. Saia daqui com esse alicerce, com esse Jesus. Saia daqui começando uma construção, um projeto, seja profissional, seja sentimental, seja espiritual, seja uma área familiar, seja suas finanças. Saia daqui com um projeto. Saia daqui. O que ficou em 2024, deixa para lá. Começa de novo essa construção, mas começa certo, começa direito. Começa fazendo toda a contagem daquilo que você vai necessitar para essa construção. Começa colocando ao Senhor em primeiro lugar. Se faltar, Ele vai suprir. Se faltar, que eu creio que não vai faltar. Se faltar, Ele vai suprir. E você vai concluir. Sua casa não vai cair. A sua casa não vai cair. Você não vai ser envergonhado. Chega de vergonha, chega de humilhação. Muitas das vezes nós vivemos situações porque nós nos permitimos que alguém faça conosco. Tenha maturidade. Tome decisão na tua vida. Tem situações que se a gente não quiser mais viver, a gente não vai viver. E não precisa às vezes abandonar, não. A gente só precisa se posicionar, irmãos. A gente é que precisa se posicionar. Para que a pessoa veja uma mudança, uma transformação. É a posição que Deus quer de nós. Deus não quer briga, Deus não quer contenda, Deus não quer confusão. Deus não quer que a gente desista. Deus só quer que a gente se posicione da maneira que Ele está mandando. Às vezes é tão fácil resolver algumas situações na nossa vida. Eu costumo dizer que o Evangelho é tão simples. Por que que o ser humano complica o Evangelho? Por que que o ser humano fica buscando coisas que não tem, que não existe na palavra, complicando o Evangelho? Porque ainda não conseguiu entender essa essência, uma essência de amor, de obediência, de renúncia. É isso que Deus tem para a nossa vida. E que nessa noite que o Espírito Santo de Deus te leve numa profundidade, aonde você entenda que você precisa de um projeto para começar essa construção, para que você finalize. Virão tempestades, virão adversidades, virão palavras para tirar a tua motivação, virão sugestionamento para te amedrontar, para te ameaçar, virão situações para te distrair, para você entender, não, vou parar um pouquinho que eu estou cansado. Não está cansado não. Ele diz que Ele dá força ao cansado, Ele vai te dar força, você não está cansado não. Quando a gente pensa que a gente está fraco, aí nós estamos fortes. Você está forte, você é um homem forte, você é uma mulher forte, você vai conseguir, você não vai desistir, você vai finalizar o que você vai começar nesse mês de janeiro de 2024 e você vai finalizar não só uma construção, mas várias construções, não só em uma área, mas em várias áreas da sua vida, e você vai saber mais uma vez que o Senhor é Deus. Aleluia.